Estamos começando mais um Eu Podcasting e ainda falando a respeito do que aconteceu no Vale do Taquari, né, dessa cheia, dessa tragédia que assolou o Vale, assolou também todo o estado. E hoje a vice-presidente de uma comissão muito importante, não só para as duas cidades que vai fazer a ligação dessa ponte, mas também importante para o Vale, porque muita coisa passa por ali, principalmente na questão agrícola, né, na produção que vocês têm em Marques de Souza e Travesseiro. Que bom receber minha ex-colega de aula, fomos colegas de aula no Melim, prazer em tê-la aqui no programa, viu? Obrigada, Joel, e equipe de apoio que estão aí trabalhando com nós, né? E assim, é cada vez mais movimentos, né? E união da comunidade. Eu tô aqui, eu sou a representante de um grande número de pessoas envolvidas, né? E a gente no domingo, quando oficializou a comissão, teve a certeza disso pelo engajamento lá. Então teve um público bem expressivo assim que participou da oficialização da nossa comissão. E estamos aí, estamos batalhando, estamos lutando, né? Conseguir uma ponte de novo. Conseguir uma ponte de volta ou reconstruir a ponte do que sobrou, né? Consertar a parte que está faltando. Bom, temos muitas perguntas, dúvidas, de onde veio a ideia, o que vocês pretendem, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais a Kátia Lammers, né? A Kátia, que está conversando conosco, que é a vice-presidente dessa comissão. Quem é a Kátia? A Kátia é uma moradora de Marques de Souza, tem 2 filhos, trabalhou muitos anos na iniciativa privada, hoje tem uma empresa. A empresa está sediada em Travesseiro, né? Então a gente tem a parte administrativa sediada em Lajeado e a unidade fabril sediada em Travesseiro. E faz parte da minha rotina esse vínculo aí, esse grande vínculo entre Marques e Travesseiro, né? E aí o Cauê e a Carol, o Cauê hoje não trabalha na empresa, a Carol sim, ela acaba se envolvendo, estuda ainda de manhã e trabalha de tarde, minha filha, isso aí. E aí a gente vive essa rotina, né? Lajeado, Marques, Travesseiro, uma correria diária. E passa muita ponte, hein? Passava. Passava. Que bárbaro. Agora, desde a enchente, vocês ficaram sem ponte, sem essa travessia importante, tanto para Travesseiro quanto para Marques. Não tem como ir de um lado para o outro. Como o comércio sentiu isso? O comércio foi assim, sentiu demais, né, Joel? Então, hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso e uma pessoa disse, Marques não sentiu tanto. Não, bem pelo contrário. Eu afirmo assim que a parte de comércio atingiu os 2 municípios. Não só os 2, nós temos outros municípios pequenos ali, Capitão, Nova Brécia, Coqueiro Baixo, que são municípios vizinhos de Travesseiro, que também acabaram percebendo isso. E eu posso te dizer que eu acho que até é Lajeado, tá? Porque esse pessoal aí, além de frequentar o comércio de Marques de Souza, também era a via para vir até Lajeado. Né? Então, hoje, com a limitação por Arroio do Meio, acabou isolando, acabou literalmente ilhando aquelas comunidades. Então, existe sim uma rota alternativa. A gente que tem a empresa lá faz ela todos os dias, de 3 a 5 horas de viagem para ir e mais 3 a 5 horas para voltar. Então, são aí 80 quilômetros de estrada de chão, com as interrupções ali, Roca-Salles, com tudo aquilo que está enfrentando ali na rodovia, né? Então, em torno de 3 a 5 horas para fazer esse trajeto. E aí tem essa travessia aí que graças ao Exército, pelo menos existe uma passadeira ali, né? Uma passagem. Então, a gente também só tem a pé e pessoa individual, né? Isso, não tem passagem de carro, não tem passagem de moto, só a pé. Nada. E aí também conversando um pouquinho com o comandante da operação lá, a gente vai ali, atravessa e continua, tenta entrar numa rotina, né? Mas conversando um pouco com o comandante nessas andanças, indas e vindas, né? A gente acaba conhecendo pessoas e eu gosto de falar pouco, então acabo interagindo com todo mundo. A gente pode perceber a dificuldade das pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? Que têm assim, alguma dificuldade com relação, por exemplo, a uma fratura ou a algum tipo, assim, pessoas de idade,
cadeira de rodas. Então, essas pessoas, elas estão impossibilitadas praticamente. Até não é só para ir fazer compra, ir no banco, mas para consulta. Consultas. Ir para o médico, não tem como. Isso. No dia que eu conversei com o comandante, foi numa terça-feira, ele me relatou que na segunda-feira foram mais de 500 pessoas. Eu até, na hora, eu achei, ele deve estar exagerando um pouco, né? Porque eu não conseguia imaginar. E ele me relatou que foram, assim, mais de 500 pessoas que passaram, e dessas pessoas, ele acredita que mais de 20%, ou com certeza mais de 100 pessoas, eram pessoas que estavam indo ou em busca de uma consulta, em busca de algum tratamento, e com essa dificuldade de travessia. Algumas pessoas têm dificuldade, acabam ficando tontas, então eles conduzem, eles estão ali ajudando. Bem louvável assim, o trabalho do Exército nessa parte, tá? Mas a gente vê que existe uma dificuldade muito grande. A passadeira, ela resolve assim, o básico. Ela acaba possibilitando as pessoas circularem, sim, mas é emergencial. É emergencial. Não é para ficar muito tempo, não é para ficar meses, não é para ficar anos. Isso. Tem que ser resolvido. Isso aí. Na quarta-feira da semana passada, que foi um dia que teve vento, o rio estava no seu leito normal. Mas na quarta-feira, a nossa equipe, por exemplo, foi para lá trabalhar, atravessou, foi para lá, e às 10 horas o pessoal teve que tirar a passadeira, ou às 8, não lembro bem o horário. Eles tiveram que retirar a passadeira para não correr o risco dela ir embora pelo vento e até para não colocar a população em risco. Então, se aquilo não amenizasse, o que iria acontecer com aquelas pessoas na quarta de noite, né? Elas teriam que fazer aquele trajeto tinha o bote também atravessando. Mas aí o bote atravessando. Se a passadeira já foi retirada por causa do risco, imagina o bote, né? Então, eles são, assim, estão sendo bem corajosos com relação a isso, claro, com todas as normas de segurança, com colete salva-vidas, enfim. Mas mesmo assim, aí tem pessoas que têm medo, que não entram no bote, e aí a única opção que resta é essas 3 horas aí de viagem, né? Bom, nós vamos tentar colocar a imagem também para quem não sabe bem onde fica Marques, onde fica Travesseiro, para mostrar a diferença, a distância que é de Lajeado e a proximidade entre uma cidade e outra e cortada pelo Rio Forqueta, que é muito bonito, né? O rio para tomar banho, tem lugares belíssimos, né? Marques é conhecida como a capital gaúcha dos campings, né? Isso aí, muitos campings que foram severamente atingidos. Então a ponte ali é muito necessário. Precisa ter de volta essa ligação entre Travesseiro e Marques. Marques tem 4.000 habitantes, 3.900 e poucos, né? 4.000 habitantes. Isso. E Travesseiro, 2.000 habitantes. Isso. Mas não são só essa população, tanto de um município quanto outro, que atravessam, né? Ali passam gente de várias partes, né? De várias partes, e Travesseiro é um município essencialmente agrícola. Então, são pequenas propriedades, não há assim grandes lavouras, são pequenas propriedades, mas muitas produtoras de aves e suínos e leite. Então, acabam gerando um volume muito grande de movimentação de animais, de alimento, de caminhões ração, precisam levar ração, medicamento, né? Veterinário. Isso. Então, imagina ali os caminhões da BRF, JBS, que tem frangos alocados lá, né? Se o caminhão levava 30 minutos para fazer uma entrega de ração, hoje ele leva entre ir e voltar 7 a 8 horas. Né? Então, dá para fazer uma conta de padeiro aí, quantos caminhões a BRF vai ter que disponibilizar para conseguir fazer todas essas entregas, para atender essa demanda. Né? Então, é inviável. Se você colocar na ponta do lápis, acaba se tornando inviável. Né? Então, balsa não surgiu a possibilidade. Vamos colocar uma balsa ali. Não que eu saiba, né? Que nem Sim. a gente vinha falando. Isso é no poder público que está assim à frente dos projetos, né? A comissão está ali para arrecadar fundos para viabilizar alguma coisa. Mas não chegou a cogitar alguma... Numa primeira reunião que eu participei, que estava os prefeitos juntos, se cogitou a possibilidade da construção de uma travessia menor, assim, dentro do rio, com tipo uma estiva, uma ponte menor. Mas né? você vai colocando galerias de concreto e por cima coloca-se o material para poder passar. Isso. Uma estiva. Isso chegou a ser cogitado, mas eu não sei se isso evoluiu, que andamento isso deu ou não. Hoje, mas chegou a a ser única cogitado. ligação é pela passadeira construída pelo Exército. A única. Bom, de onde surgiu a ideia de vocês, a população, né, sem corte partidária, arrecadar fundos para a reconstrução da ponte? Como é que surgiu isso? Essa ideia surgiu através da Edna, que hoje é presidente da comissão, né? Ela tomou a frente.
A Edna, ela trabalha em Travesseiro, mora em Marques de Souza, trabalha em Travesseiro. E aí, na quinta-feira, a ponte caiu na quinta-feira de manhã. Né? E aí, na quinta-feira da semana seguinte, já existia um movimento de Arroio do Meio, em prol da construção da ponte de Arroio do Meio. Sobre o Forqueta também, mas na RS-130 ali, isso, né? Isso. Entre Lajeado e Arroio do Meio. Isso. E aí a Edna disse, se o pessoal está se mobilizando, por que a gente não pode fazer alguma coisa, né? E nós vamos ficar aqui parados, olhando os outros fazer a parte deles e a gente não vai fazer nada. E aí ela criou um grupo de WhatsApp, iniciou isso com um grupo de WhatsApp, convidou aí umas 15 ou 20 pessoas que ela encontrava frequentemente, que sabiam que usavam desse espaço, né? E em menos de 5 dias ela teve que criar o segundo grupo porque já tinha ultrapassado 1.000 participantes, de pessoas que realmente que quiseram assim entrar, que quiseram ajudar, que se disponibilizaram. E esse grupo, isso tomou uma proporção que não se imaginava, né? Junta aí todo mundo, 6.000 habitantes, né? Entre os dois municípios. Então, em menos de 5 dias. E agora já tem o segundo grupo que já está indo para o fechamento do segundo grupo de WhatsApp, que lá a gente compartilha as informações, o pessoal também interage, né? Acaba participando. E lá a gente vai alimentando com informações de ações da associação. E aí surgiu essa questão, essa necessidade, as pessoas queriam ajudar, queriam contribuir, queriam participar e financeiramente, né? E aí a gente buscou uma ajuda legal, né? Através de um advogado, um contador. E aí a gente decidiu, então, por bem e por segurança, criar a associação. A associação é focada nessa situação de arrecadar fundos, né? Então, ela foi criada com esse objetivo. Única e exclusivamente é uma associação independente, não tem vínculo político, que nem você falou, apartidária. A gente até brincou quando a gente formou a comissão que ia participar, metade dos membros são de um município, metade do outro, mas acaba interagindo, porque mora num, trabalha em outro, né? E aí a gente, quando juntou todo mundo, fez a primeira reunião da comissão, a gente fez a primeira pergunta, alguém aí pretende entrar para a política? Daí todo mundo, não, a gente não pretende. Então, porque agora tem esse período pré-eleitoral, se alguém quer ser candidato, né? Tem todas essas limitações. Mas ela é apartidária, ela é uma formação da sociedade civil ali que se juntou e que, sim, existe toda a mobilização dos dois prefeitos, prefeito Gilmar de Travesseiro, prefeito Fábio de Marques. Que é importante, né? Estarem à frente. É fundamental. A gente tem consciência de que a associação não vai conseguir chegar em números expressivos, que são os números aí que estão sendo apresentados no projeto. Mas a gente quer mostrar... O intuito da associação é juntar as pessoas e mostrar que estamos juntos. A gente precisa fazer alguma coisa. Agora, eu gostaria de saber o valor dessa ponte, mas antes de falar do valor, né, vocês devem ter uma estimativa de quanto vai custar. Dizer o pessoal que está nos assistindo para dar o like, se inscrever no canal, compartilhar, porque isso faz com que chegue mais longe esse material. E quanto mais longe, melhor. Inclusive, nós vamos pôr depois aqui o Pix para quem quiser ajudar, né, como faz isso, para poder auxiliar com que realmente, de fato, tem essa ponte entre Marques Souza e Travesseiro. Agora, vocês fizeram um projeto, tem uma estimativa de valor para essa ponte, não? Os projetos, eles são todos conduzidos pelo poder público, né? Então, hoje, essa ponte ela foi construída pelo governo do estado e depois de pronta, ela foi doada para o município. Então, ela é uma ponte municipalizada. Travesseiro que abraçou, né, ali os dois prefeitos conversando, entenderam que Travesseiro tem mais argumentos do que Marques de Souza para a reconstrução dessa ponte. Porque né? Marques, a gente mostrou uma foto antes, mas a Marques está ligada pela BR-386. Pela BR-386, exatamente. Travesseiro não, está isolada. Está isolada. Travesseiro faz ligação com o Arroio do Meio, mas não consegue chegar a Lajeado, porque a ponte entre Lajeado e Arroio do Meio também caiu. Então, aquela região lá está com grande dificuldade. Sim, e Marques, a questão de saúde, por exemplo, Marques, o hospital de Marques, ele está se tornando cada vez mais referência, né? Ele está crescendo, ele está com cada vez mais atendimentos. Então, ele atende todo aquele pessoal daquela região mais alta ali, de Travesseiro, Nova Brécia, Coqueiro, de novo, né? Então, o acesso
até Arroio do Meio, ok, ele existe, ele está sendo asfaltado, ainda falta uma partezinha ali para ser asfaltado, né? Mas o acesso para Marques é muito mais rápido, né? Então, eu preciso de um socorro médico, eu preciso de alguma coisa assim. Aquela ligação, ela demorava 5 minutos. O centro de Marques com o Travesseiro dá quantos minutos passando pela ponte que caiu? 5 minutos. 5 minutos, né? 5 minutos. E para até Arroio do Meio dá o quê? Meia hora? Por aí. Até um pouco mais, né? Até um pouco mais. E aí, por causa dessa dificuldade, né? Então, com tudo isso, o Travesseiro ficaria com muito mais argumentos do que Marques, né? Mas, de novo, a questão da economia dos dois municípios é extremamente afetada, né? Então, está tudo interligado. Inclusive, na fala eu acho que foi do vice-presidente, até peço perdão se eu estiver errado, do vice-prefeito de Marques de Souza, do Laírton, existia aquela possibilidade de os municípios pequenos voltarem aos seus municípios mães. Há um tempo atrás se discutia isso. Sim. E o vice-prefeito Laírton, no seu discurso no domingo, falou que eles estavam tentando trabalhar que, se isso voltasse a acontecer, que Marques e Travesseiro fizessem um município. Que seria muito mais significativo ter um município ali juntando os dois, transformar aquilo num município, porque acho que tinha um limite de habitantes para ser município, né? Acho que era uma coisa assim. Então, seria muito mais interessante juntar Marques e Travesseiro e fazer daquilo um município do que voltarem a pertencer aos seus municípios mães, porque né? Pela ligação que iria voltar a pertencer ao Arroio do Meio, né? Travesseiro. E Marques Souza voltar a pertencer a Lajado. Mas são distantes e os dois estão muito próximos. Uma boa sugestão do vice-prefeito, porque daí os dois formariam um. O que acho que não vai acontecer, mas há uma preocupação muito grande, porque o município, quando é muito pequeno, e Travesseiro tem 2 mil habitantes, precisa ter uma prefeitura, precisa ter vereadores, precisa ter brigada militar, polícia civil. A estrutura para manter o município não é barata. Né? E se muita gente sair do município, que acontece com o Mussum também, né? Muita gente está deixando o município, porque praticamente todo ele está alagado, né? Ou foi atingido na última enchente, acabam saindo. Quando diminui muito, fica difícil manter, né? Isso aí. Então, mais fácil, às vezes, é voltar para o município mãe, que vocês não querem. Não. Não quero voltar. Nem Marques e nem Travesseiro quer voltar, né? Então, eu nem sabia disso, que já existe um movimento ali, não. Nós vamos, então, criar um outro município aí que vai ser nós, né? Bom, e dos valores? A gente não mencionou o quanto que custaria uma ponte dessa. A estimativa hoje, considerando um reaproveitamento da parte que sobrou, e não existe uma afirmação ainda de que isso pode ser reaproveitado, isso tem que passar pela avaliação de engenheiros de ponte. A estrutura que ficou. Ela precisa. Ficou um pilar, 2? Ficou 2 pilares do lado de Marques. Não, peraí. Arrebentou 2 pilares pro lado de Travesseiro. Ficou 2 pilares do lado de Travesseiro e um pilar do lado de Marques, se eu não me engano. Sei que arrebentou 2 pilares ali no meio. Certo. 2 foram levados 2 pilares e as 3... cabeceiras ficaram? As cabeceiras ficaram. Só que a cabeceira de Marques, que dá acesso ao primeiro pilar, ela foi deslocada. Ela deslocou meio metro, 1 metro, assim, ela teve um deslocamento. Então, tudo isso tem que ser avaliado por engenheiros de ponte, né? Precisa a contratação, que também é uma dificuldade, né? No Brasil não tem tantos engenheiros de ponte disponível, né? Então, eu acho que é um pessoal assim que deve estar sendo muito requisitado agora. Quem está pensando em fazer engenharia, esse é o momento. Engenharia de ponte. Está precisando muito aqui no Vale, né? Isso aí. No estado, né? Vão vários pontos no estado. Então, isso vai ter que ser um trabalho que vai ter que avaliado por engenheiro de ponte para ver se a estrutura pode ser reaproveitada e pode se fazer a reforma ou se precisa a construção de uma nova ponte. Em caso de um reaproveitamento, existe aí um projeto inicial, mas não é nada oficial, tá? Mas uma estimativa de valores entre 8 e 10 milhões. Entre 8 e 10 milhões. Entre 8 e 10 milhões para o conserto, a reconstrução daquilo que já existe. Claro, daí tem várias possibilidades. Tem a possibilidade de fazer isso de ferro, de voltar a fazer de concreto. Então, tudo isso está sendo desenhado e está sendo estudado por uma equipe de engenharia para depois poder fazer uma definição do que vai ser o mais rápido, o mais prático, enfim. Bom, como tem associação que está legalizada, ou seja, a associação pode receber dinheiro, né, está legalizado, que é o que vocês já se preocuparam, assim como o município também. Então, tem um deputado que quer mandar uma verba, né? Que pode mandar para a associação,
manda para a prefeitura e é utilizada para a ponte. Isso. Né? Veio verba do governo federal, pode ser utilizado, mas não única e exclusivamente, porque o PIX vocês também estão arrecadando. Até agora, quanto já conseguiram? Ontem a gente passou os 90 mil reais com algumas ações. A comissão ela ainda não está 100% oficializada. A gente teve que fazer um primeiro evento, foi feito no domingo, onde então teve a participação de toda a comunidade, uma assembleia, e onde foi disponibilizado o estatuto dela, tá? Ela é sem fins lucrativos, ela é única e exclusivamente destinada para arrecadar fundos para essa situação emergencial, né? Então, o estatuto também está disponível no Instagram, Travessia da Amizade. Quem tiver interesse ou quem quiser conhecer o estatuto pode nos chamar. O nome é Travessia da Amizade. Travessia da Amizade. Aqui embaixo para o pessoal saber. Isso, o nome Instagram também Travessia da Amizade. E aí isso está sendo documentado agora, porque aqui o próprio o registro ali civil, né, onde a gente precisa formalizar, isso também ficou abaixo de água. Então, a gente ficou aí uns 15 dias trabalhando e a CIMAS, Associação Comercial e Industrial de Marques de Souza, se disponibilizou a conta deles para a gente iniciar o processo, não parar. Né? Então, hoje, se alguém fizer algum Pix, ainda vai aparecer como a CIMAS. A gente acredita que até sexta-feira esteja pronta a documentação da associação, e aí o saldo que tem aí esses 90 e poucos mil, a gente acompanha diário, ele vai ser transferido para a associação e vai ser trabalhar o pessoal da associação que vai começar a operar. Projeto da ponte tem os bolsos ou não? Que projeto vocês vão usar? O projeto que tem hoje é o projeto que foi da construção da ponte. Então, existiam 2 folhas guardadas com uma pessoa em Marques, e aí o pessoal acabou indo atrás, e hoje de manhã o prefeito Gilmar de Travesseiro nos confirmou que eles localizaram o projeto original dela. Lá no Dair, esse projeto estava com o Dair, que foi quem fez a obra na época, né? Então, eles conseguiram localizar esse projeto. Acredito eu que vai se trabalhar a partir desse projeto. Não que vai ser feito igual, mas é uma base. Você já tem a base do projeto, isso aí, uma base o que é muito importante, né? Eu queria dizer também de que para doar, para ajudar na ponte, até eu acho que vai ter mais movimento e mais doação de fora de Marques do que de dentro de Marques e Travesseiro. Por que eu falo isso? Porque vocês foram severamente atingidos. O comércio foi muito atingido, as moradias, os agricultores foram atingidos. E muitos de vocês estão guardando o que tem, as economias que tem, para poder se reerguer. Então, se dependesse só dos moradores, 6 mil moradores dos 2 municípios, é muito difícil reconstruir a ponte, né, Cátia? Agora, se cada um de fora que não foi atingido quiser colaborar com a ponte, será muito bem-vindo, né? Isso, com certeza. A gente, assim, esse é o nosso apelo, né? Mostrar para as autoridades o quanto essa ponte é importante, porque a gente precisa se mobilizar para tentar alguma coisa, né? A comunidade precisa mostrar isso e, ao mesmo tempo, esse apelo para poder mostrar para fora, para o país, para o mundo, enfim, para onde for, para a importância, mostrar a necessidade, a importância para a sobrevivência de um município. E que nem você falou, Mussum, as pessoas estão indo embora. Travesseiro, sim. As casas das pessoas foram atingidas também pela enchente, mas não foi aquela coisa devastadora, né? Que arrancou casas, a água entrou sim em algumas casas, mas o pessoal está se reerguendo, conseguiu trocar móveis e muita gente conseguiu salvar eletrodomésticos, conseguiu tirar de dentro de casa, então não é aquele espaço assustador, como a gente vê em outros municípios, que nem Roca Salles, Mussum, né, que acaba... Cruzeiro do Sul, Estrela, que foi levado embora ali, tem o bairro ali, Estrela, que não sobrou nada, né, das indústrias, que não sobrou nada. Então, Travesseiro, as casas foram atingidas, sim, entrou água, mas nada... Veio devagar e foi embora, exatamente. Então, assim, a princípio... não teria por que ter uma evasão em função disso, né? Mas aí tem essa outra situação de que as pessoas precisam. A Boteiro, eu não sei te precisar números, mas acho que são mais de 200 pessoas que trabalham na Boteiro. Mais de 200 funcionários. Uma empresa de calçados, é uma empresa calçadista. E, então, a gente tem aí muitas pessoas envolvidas nessa questão de trabalhar lá, enfim... de ter e principalmente essa economia rural, né? Essa economia, essa produção agrícola.
E tu não vai para o município que tu não tem acesso à saúde, de que não pode chegar à produção, porque eu vou abrir lá uma agroindústria. Mas se não tiver ninguém para vir, eu não vou poder abrir né, neste município. Então precisa logo ser colocada a ponte de volta, né? Por isso, quanto antes fizerem, melhor. Isso Agora, aí. a estimativa de tempo, qual o prazo que se estima para conseguir reerguer a ponte? Não tem assim, também não tem muitos dados, porque de novo, né, tá na mão do poder público, mas eu acredito que assim, participando e olhando ali, eu acredito que passe de 6 meses. Né? É que aí depende, né, Joel? Se eles optarem por fazer, porque pode ser feita uma estrutura metálica, né? Se cogitou essa possibilidade. Então, se daqui a pouco optarem por uma estrutura metálica, provavelmente é um pouco mais rápido, né? Mas aí é uma mão só. Não. É de duas mãos e para veículos pesados. Seria assim uma estrutura. 70, 80 mil toneladas. Sim. Tá também, foi nos passado que na quarta-feira vai iniciar a construção de uma pinguela. A pinguela vai passar pessoas e motos. A princípio, motocicleta vai poder passar a pinguela. Bicicleta já ajuda, né? Hoje eles passam, uma ou outra pessoa passa ali de bicicleta na passadeira, mas o acesso para a passadeira, para passar de bicicleta é muito difícil. Então, a pinguela vai ter... Quem vai está poder construindo circular. a pinguela? Quem vai construir ela? Eu acho que é um acordo entre os dois municípios. Pelo que eu entendi na conversa, é o Samir lá, que tem uma empresa que trabalha com isso, né, de engenharia. Ele vai fazer a execução. Agora, quem está pagando, quem está construindo, não sei te dizer. Fico te devendo, posso confirmar com os prefeitos e te mando depois. Mas o mais importante é que vai ter. Vai ter. Isso é vai ter e ela vai... mesmo o rio subindo, como ela vai ficar mais alta, né? Ela fica lá acima, então mesmo o rio subindo, ele não impede a travessia, porque hoje qualquer subidinha de água, qualquer água um pouquinho mais forte, a passadeira tem que ser recolhida. Já passou em Pinguela, né? Sim. Lá vai ser muito alta a Pinguela, né? Para sair fora da várzea, vai balançar. Se diz que algumas pessoas passando na passadeira, que é rente à água, né, ficam enjoadas, numa Pinguela não é qualquer um que passa. Não é. Né? E ainda mais ali para fugir da água, para não ser levado, se por acaso vir uma enchente em 6 meses, né? Até a construção da ponte, não vão fazer uma pinguela para durar 2, 3 meses, né? Não. Até a construção da ponte, talvez até fique, né? Depende de como é que for, talvez até fique. Agora, Cátia, a água chegou a passar por cima da ponte que foi derrubada ou não? Não chegou? Não, ela não por chegou. Que ela caiu? Os pilares que foram... É que, na verdade, assim, a ponte caiu de manhã, por volta das 6 horas da manhã. Os relatos ali de quem estava ali perto percebeu. Mas, pelo que se pôde ver, ela deve ter formado tipo uma represa, a quantidade de galhos ali, eles foram sedimentando, foram sentando, e arrebentou o pilar. Por cima da ponte, assim... Eu acredito que ela não passou pelas marcas que o rio deixou. Então, porque é muito alta, né? Muito Quem alta. conhece a ponte sabe que ela é muito alta. Quando ela foi construída em si, enfim, eu lembro dessa época, assim, das pessoas falando, nossa, o prefeito é louco, construiu a ponte naquela altura. Pra que tão alto? Pra que tão alto? Ele só quer fazer um aterro alto. Eu lembro de vários comentários, assim, na comunidade, quer dizer, né? a verba pública colocar nas cabeceiras. Isso, pra que fazer tão alto? Que loucura, e não sei o quê, né? Então... mas não passou, eu acho que não passou em cima, tá? Foram os pilares mesmo que nos sustentaram. Que bom que foi alto. Bom, lembra quem era o prefeito na época, não? Quem inaugurou ela era o falecido Deunilo Basso. Era o prefeito da época. Até para valorizar quem fez. Hoje ele já não está mais aqui. Ele inaugurou essa obra e logo depois ele teve um problema de saúde e acabou falecendo. Mas quem inaugurou ela foi ele, mas ela já era uma reivindicação, um trabalho de prefeitos anteriores também. Então, o primeiro prefeito de Marques, que foi o Gelsi Arendt, né, Entrevistei ele muitas vezes. Isso, ele trabalhou em cima disso. O próprio Rubem Kremer, que hoje também já não está mais aqui, né? Então, foram todos prefeitos que se engajaram nesse projeto, trabalharam muito em cima disso. E eu lembro que foi muito custoso até que essa ponte saiu ali, sabe? Nossa, foi uma comemoração, uma vitória muito grande. E antes, como é que fazia a travessia de um lado para o outro? Balsa. Antes era balsa. Era balsa. Lá tinha essa semana ainda passando na passadeira, encontrei o barqueiro que atravessava lá na época da balsa. Que encontrei ele mesmo. atravessando. Era dali, mora ali travesseiro, então ainda existe assim
o cantinho lá onde tinha a estrada, todo mundo fala, ali era a travessia da balsa, né? Então, se hoje pudesse recolocar se ele tivesse essa balsa em casa, eu acho que todo mundo botava ela na água de volta. E cuidar para não ser levada, né? Porque no Taquari botaram lá em Santa Teresa, né? Em Santa Bárbara, foi levada embora, né? Sim. Bateu em 3 pontes, bateu na ponte de Mussum, lá de Santa Teresa, bateu na ponte do Rio Taquari e está desaparecida, né? Sim. Essa balsa. Agora, para quem está nos acompanhando e quer colaborar, qual que é o Pix? Como as pessoas fazem para poder colaborar? E não tem limite de valor, né? Não tem limite de valor. Hoje o Pix é travessiadaamizade@gmail.com. Lembrando que ele ainda vai aparecer como acima quando fizer, né? A partir da semana que vem, assim que tivermos a nossa documentação, já vai aparecer como Associação de Amigos de Marques de Souza e Travesseiro. Então, travessiadaamizade@gmail.com. E também, se quiser entrar lá no Insta, Travessia da Amizade, a gente vai, vão surgindo ideias e a gente vai colocando, né? Então, temos a venda camisetas, canecas, vamos criar novos materiais e tem também, a partir de amanhã, vai estar disponível uma rifa. Quando a gente lançou, a ideia surgiu na semana passada de um dos integrantes do grupo e eu acho que em menos que um dia tinha mais de 60 prêmios para serem que a comunidade foi dando, assim, tem terneiro, ovelha, fogão, eletrodoméstico, assim, de lojas, assim, né, família se juntando, então, assim, foi bem que legal, bonito, sabe? Né? Infelizmente é a situação, mas se percebe, eu tenho percebido por onde eu tenho circulado, e tenho circulado bastante pelo Vale, de que a comunidade está mais unida, né? Está mais unida. O pessoal não era cor partidária, não era nada disso. Quando se começa uma discussão política, aquilo já é excluído do grupo, ninguém mais quer saber, às vezes surge aquela discussão política do que era, muito menos. Um ou outro ali no meio começa a discutir, não é esse o assunto, não é disso que nós queremos falar, ou tu para ou tu tá fora do grupo, sabe? Sim. Então, tá bem legal isso. Eu acho que isso trouxe uma união. Tomara que a gente consiga levar isso adiante, né? Tomara que a gente consiga permanecer com isso. E a disposição das pessoas em ajudar. Então, assim, é gente que não se conhece dando carona. Nessa situação de Marques e Travesseiro, tu tem o carro do lado de cá e tu depende de alguém com o carro do lado de lá. E vice-versa, né? Então, se tu, eu preciso ir... por exemplo, ali não é o centro de Travesseiro. O centro de Travesseiro dá ali uns 4 ou 5 quilômetros. Então, esses dias, eu preciso ir lá na empresa. Atravessa a ponte, o primeiro carro que passa, tu ataca e pede carona e as pessoas param e dão carona. Que bonito. O mesmo vale do lado de Marques. A pessoa vem de Travesseiro. Eu mesma, esses dias eu estava saindo com o carro, estava voltando de Travesseiro e ia para Marques. Veio de Travesseiro, passa por uma pessoa que está caminhando, quer uma carona, para onde tu vai? Nem conhece. As pessoas param, se oferecem carona. Não sei se por ser um pouco mais interior, isso é um pouquinho mais marcante, né? Mas as pessoas param e saem conversando juntas e virou um ponto de encontro na passadeira, né? Então, eu acho que tá bem legal isso, né? Um momento de união. Momento de união. Não momento divisão. De união, de paciência. Muitas pessoas muito mais pacientes, mais tolerantes, porque não tem opção, né, Joel? Basta a nossa ponte aí da 386, né? Sim. Que bom que ela resistiu, a ponte do Taquari aí, porque... Nem me fala, se tivesse caído, acho que a gente ia passar fome. Isso aí, porque não tem como chegar combustível, não chega alimento, não escoa o que nós produzimos, aí não circula o dinheiro, uma séria situação aí que ainda bem que ficou. Cátia, muito obrigado por ter vindo. Né, a gente está colocando à disposição também o programa, qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição de vocês da comunidade. Tomara que consiga os valores necessários o quanto antes. Já que tem o esboço do projeto, tem um valor estimado, né, tem pessoas empenhadas para fazer o correto. Tem uma sinalização do governo federal de 4 milhões também para esse projeto já. Mas é quase 50%. Mas é uma sinalização, né? Então, isso é mais 50%, porque entre você ter a sinalização e ter de fato o dinheiro, também tem um caminho aí a ser percorrido. Mas tem, né? Então, o governo estadual que a gente não tem nenhum tipo de manifesto ainda, né? Então, ainda não? Não há nenhum tipo de manifesto, assim, pelo menos que a gente tenha conhecimento do governo estadual. Então, também é um órgão que a gente precisa mostrar que Travesseiro existe, que Marques de Souza existe. Daqui a pouco vão ter que fazer uma comissão e fazer uma visita a Porto Alegre.
Né? Tem que visitar, bater na porta. E isso, né, Joel? Isso que vocês estão fazendo que é importante para nós, assim, essa disponibilidade dos meios de comunicação, da imprensa, dos meios que aparecem, né? Então, a nossa esperança é que em algum momento alguém visualize isso e possa levar isso adiante, né? Então, se a gente, que nem a Edna falou, se eu ficar quietinha lá no meu canto, quando ela teve aquela primeira ideia, não vai acontecer nada. Não. Né? E agora não, a gente já criou uma grande visibilidade, já conseguiu atingir muitas coisas, assim, daquilo. Claro, os valores, eles são pequenininhos perto daquilo que a gente precisa, mas é um trabalho de formiguinha, né? E não podemos desistir. E o legal é esse retorno da comunidade que está engajada, que está envolvida, que está apoiando, que, assim, vamos lá, vai dar certo e vamos conseguir. Isso aí, ó, para atingir mais pessoas, compartilhe, deixe o like, mande esse vídeo para várias pessoas que dependem de dinheiro para reconstruir a ponte entre duas cidades, de 4 mil e 6 mil habitantes. No entanto, circula muita gente de outros municípios e eles foram severamente atingidos. Então, talvez não tenha dinheiro para reconstruir a ponte como um todo, né? Mas com a ajuda de cada um, doando um pouquinho, a gente chega lá. É isso aí. Um grande abraço, obrigado por ter vindo trazer esse assunto tão importante. E sucesso para vocês. Para todos nós. Para todos.